irmãos, inicialmente fazer uma leitura dentro do texto bíblico. Você que tem a sua lição, é só ir lá. Os demais podem abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Diz-nos aí, eu vou ler na lição, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, quando nós lemos esta última sessão que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, podemos começar a entender um princípio aqui fundamental. Em uma guerra, talvez o fator determinante seja o conhecimento. Paulo agora está passando um conhecimento à igreja. É bom também de ressaltar aqui aos irmãos que o nosso guerra propriamente dita. Mas Paulo está passando aqui o conhecimento. E aí nós podemos inicialmente fazer a reflexão. Se aqui em Efésios Paulo passa o conhecimento e um conhecimento teórico, nós temos a prática da batalha ou da guerra espiritual em Lucas 4 e em Mateus 4, quando Jesus ali é tentado. Quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, existe um fundo histórico. Na realidade, o apóstolo estava privado da sua liberdade ministerial. Como diz os relatos em Atos dos Apóstolos, Paulo é preso em Jerusalém. E depois de um processo de julgamento, ele chega a Roma. É o capítulo 28, a partir do versículo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo chega ali em um barco. Diz o texto que ele vai para uma casa alugada por ele e pago pelas ofertas que os irmãos lhe direcionavam. Paulo fica ali mais ou menos 2 anos, entre os anos 60 a 62 da nossa era cristã, ou primeiro século. Paulo, mesmo um pouco impossibilitado da sua liberdade, Paulo recebe visitas, Paulo debate, Paulo evangeliza, e ali Paulo ganha Onésimo, foi uma das almas que ele ali ganha. E Paulo escreve pelo menos 4 epístolas, chamadas de epístolas de prisão.
a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a epístola a Filemon. Quando o irmão lê, o irmão observará que Paulo fala muito sobre cadeia, sobre a sua prisão. Chegando em Filipenses 1, versículo 13, Paulo vai falar ou faz menção sobre a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era formada por soldados romanos muito experientes. Na verdade, a sua função era guardar o pretório. Mas na época de Otaviano, o mesmo leva esses soldados a se tornarem a sua guarda pessoal. Então é este fundo histórico. Paulo preso em uma casa alugada por ele, e neste local, vigiado, guardado ou encarcerado por soldados pretorianos romanos, Paulo começa agora a escrever esta última sessão desta epístola de Efésios. E a partir do versículo 10, nós podemos começar a aprender algumas lições importantíssimas. Leia comigo o versículo 10, que diz-nos o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Primeiro, a visão que Paulo tem é que esta mensagem, é que este ensinamento é para toda a igreja. Primeiro, porque Paulo está direcionando a igreja em Éfeso. Segundo, quando chegamos na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, como em segunda a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo usa uma linguagem figurada e compara o cristão a um soldado em Cristo. Então, na visão de Paulo, o cristão é um soldado que foi regimentado pelo seu comandante, está listado para servi-lo e está listado para uma guerra espiritual. Quando ainda continuamos a ler o versículo 10, podemos também chegar ao versículo 11 e 13. Paulo ainda está falando à igreja e diz o valor, guarde isso, do soldado se fortalecer no Senhor. E nos versículos 11 e 13, Paulo vai falar sobre a importância da armadura. Mas veja a ordem que Paulo segue. Primeiro, soldado forte. Segundo, faça o favor, coloque toda a armadura. Quando você continua a ler ainda o texto, e você poderá fazê-lo do versículo 10 ao 17, observará que Paulo também utiliza os verbos no plural. Paulo usa a expressão, digamos, irmãos, aí Paulo usa o verbo fortalecei-vos. Paulo continua no 11, revesti-vos. Paulo ainda diz, pois não temos. E você vai indo diretamente observando que Paulo convoca toda a igreja a se fortalecer, convoca toda a igreja a vestir a armadura. Então Paulo também apresenta a importância da igreja como um grande exército em uma grande unidade para que a mesma possa vencer. Então aqui ele deixa claro que a unidade é um fator determinante para que a igreja possa triunfar nesta guerra. Partindo deste princípio, o versículo 10 ainda nos ensina um outro detalhe. Paulo diz aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha a visão do apóstolo. Antes de falar sobre
arma